A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nos encontramos e estamos agradecidos a Deus por Ele nos dar mais um dia de vida e também estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Deusdete Gonzaga Melo, é de Maceió, Alagoas. João Maciel é do Ipai, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Donizete e Tuca são de Mococa, São Paulo. Alda Mota é de Itapetinga, na Bahia. Está parabenizando o filho Gustavo, pastor, que está aniversariando hoje. Parabéns, pastor Gustavo. Josias Rodrigues é de Guabiruba, em Santa Catarina. Leonor Maia e Albino são de Portugal. Manuel Lameira é de Castanhal do Pará e pede orações especialmente por Sandro Alex, problemas de estômago. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, nossa gratidão a Ti por todas as bênçãos recebidas, pela proteção, pelos cuidados, pelos livramentos. Nossa gratidão a Ti por nos conceder a oportunidade de uma vez mais estarmos juntos com centenas e centenas de pessoas espalhadas por várias partes do mundo e que acompanham conosco os estudos, que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, abrindo a mente, dando-nos entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco e que passam por momentos difíceis, situações de enfermidade, dor, sofrimento, enfim, Tu conheces cada problema. Aqueles que nos escrevem pedindo orações, abençoe em especial o Sandro Alex com este problema de estômago e também abençoe o Gustavo, pastor Gustavo, que hoje completa mais um ano de vida, e todos os demais aniversariantes. Que recebamos as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Damos graças a Deus por podermos continuar o estudo juntamente com vocês. Estamos no capítulo 6, nos versos 1 a 9 de Efésios. E nós aqui, nesse estudo, esta semana, nós estaremos aprendendo que nós deveremos sermos sempre leais a Jesus, leais a Cristo e procurar sempre fazer a vontade dele em nossa vida, em todos os aspectos. Ontem nós falamos aqui com relação aos filhos, para que eles obedeçam aos seus pais. E Paulo citou aqui o 5º mandamento da lei de Deus, onde ele disse que os filhos precisam ser obedientes aos pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Vejam, a menos que uma ordem do pai ou da mãe vá contra o que a Bíblia ensina, aí nós somos aconselhados a obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Porque muitas das vezes os pais querem que os filhos façam algo que é contrário ao ensinamento bíblico. E então, nesse caso, o filho primeiramente tem que obedecer a Deus. Aí não é contra desobedecer a ordem do pai, se essa ordem vai contra a vontade de Deus. Então, quando os filhos são obedientes aos pais no Senhor, de acordo com a orientação de Deus, esses filhos, eles serão abençoados tendo vida longa. E hoje aqui, no estudo que vamos fazer, Paulo então ele aconselha também os pais. Paulo diz assim: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Há uma versão mais tradicional, que diz: não provoqueis a ira os vossos filhos. E às vezes os pais, eles irritam os filhos, provocam a ira, E aí os filhos se tornam rebeldes. Então, sempre que o apóstolo Paulo traz aqui um conselho, ele coloca que devem ser educados com a disciplina que vem do Senhor. Os irmãos percebem, todos vocês que estão estudando conosco a Bíblia, e especialmente essa carta de Paulo aos Efésios, que Paulo sempre coloca o Senhor Jesus Cristo presente em todas as situações. Os pais devem
procurar não irritar os filhos, mas educá-los e admoestá-los no caminho, na orientação do Senhor. Os filhos devem obedecer os seus pais também no Senhor, né? Honrar pai e mãe é o 5º mandamento, mas no Senhor. E então, aqui em Filipenses, no capítulo 3, Filipenses capítulo 3 e no verso 21, Paulo também escreveu: pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Vejam, porque muitas das vezes os pais, eles provocam a ira dos filhos. São vários motivos e diversas maneiras que os pais podem provocar os filhos à ira. Então nós precisamos ter muita sabedoria para ensinar os nossos filhos, não irritando-os, não deixando-os nervosos e não obrigando a fazer coisas que nós sabemos que não é da vontade de Deus. Existia na época do apóstolo Paulo um documento judeu, e este documento ele se chamava Siraque. Este documento da época de Paulo, que era um documento judeu, ensinava os pais sobre o tratamento para com os filhos. Veja o que diz o documento: aquele que ama seu filho irá castigá-lo com frequência. Vejam que orientação dos judeus, né? Para com os pais. Aquele que ama seu filho irá castigá-lo com frequência. Agora, muitas pessoas interpretam castigo, né, como espancamento. Não. Eu sei que na minha época ainda de criança, muitos pais espancavam os filhos. Nós, em casa, apanhávamos, mas não espancados. Era uma correção. Como diz o sábio Salomão em Provérbios, né, que o pai e a mãe precisam usar a vara para corrigir os filhos, mas não é espancar, não é deixar mole caído no chão, não é provocar ferimentos, aí não. É um castigo. Hoje existem outras formas de castigo, mas ainda na minha época havia a questão dos filhos apanharem por desobedecerem, por irritarem os pais. Então aqui diz o documento judeu: aquele que ama seu filho irá castigá-lo com frequência. E ainda diz: mimi uma criança e ela irá aterrorizá-lo. Aquela pessoa, né, que passa a mão na cabeça do filho, mimando, né? Ah, não, meu filho não, coitadinho, não. Então, esse filho, se ele é mimado, ele irá aterrorizá-lo. Ainda diz o documento: brinque com a criança e ela o entristecerá. Não, nós deveremos brincar com as crianças. Eu aqui discordo desse documento, né? Precisamos brincar com as crianças, ser amigos da criança. Agora sempre impondo o respeito de pai, a autoridade de pai e de mãe. Diz aqui também o documento judeu da época de Paulo: discipline seu filho e torne seu jugo pesado, para que você não seja ofendido pela falta de vergonha dele. Então, este documento, ele era usado na época de Paulo pelos judeus, e Paulo, então, agora, depois que ele se converte ao cristianismo, então, ele agora aconselha os pais a não provocarem os seus filhos à ira. E Paulo diz assim: tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Foi o verso que nós lemos em Efésios capítulo 6 e no verso 4. Então, os pais naquela ocasião, dos primeiros séculos, né, desse período que nós estamos vivendo, depois que Jesus veio, então os pais, eles tinham total poder legal sobre os filhos. Os filhos, naquela ocasião, eram considerados propriedade legal dos pais. Então, os pais tinham o direito de infligir punição violenta, até mesmo a morte dos filhos. Imaginem só que situação que era vivida naquela época. Em alguns aspectos, o poder do pai sobre os filhos excedia a autoridade de um senhor sobre seus escravos. E Paulo, ele não apoiava isso. Por isso que ele escreveu: não provoqueis a ira. E então, Paulo esclareceu e remodelou esses relacionamentos de pai e filhos, e no contexto de uma lealdade suprema a Cristo, Paulo então convidou os pais a repensar o uso do poder, uma vez que os filhos que eram provocados à ira não estariam em boa posição de aceitar a disciplina e a admoestação do Senhor. É por essa questão deste costume que havia naquela ocasião que Paulo escreveu aos Efésios
esse capítulo 6, que os filhos devem obedecer os pais, honrar pai e mãe, e que os pais não devem provocar a ira os seus filhos. É por causa desse costume que havia. Eles tinham autoridade para permissão para poder corrigir os filhos, para espancá-los com ação violenta e até mesmo levar os filhos à morte. É um absurdo, irmãos, mas era o costume daquela época. E os judeus apoiavam isso. E então Paulo vem dizendo que o pai e a mãe não devem provocar o seu filho à ira. Nós precisamos, como pais, representar em casa, no lar, o caráter de Deus. Deus é amor. Deus, irmãos, ele não se ira, como muitas pessoas pensam que Deus, quando nós fazemos coisa errada, ele se ira, ele se volta para nós e ele nos corrige, ele nos pune. Certas coisas acontecem conosco porque Deus está irado. Não, Deus é um Deus de amor. As coisas que acontecem conosco são consequências de nós não ouvirmos a voz de Deus. Então, por isso que Deus nos aconselha a fazermos o que é correto, para que nós não soframos as consequências. Então, as pessoas pensam que é Deus castigando. Precisamos, irmãos, ser agradáveis no lar. Nós precisamos agir com autoridade diante dos filhos, mas com amor. Nós deveremos reprimir toda palavra que despertaria um temperamento não santificado. Por isso que Paulo diz, não provoqueis a ira os vossos filhos. E então, nós não encontramos na palavra de Deus, na Bíblia, nenhuma permissão para agirmos com severidade, oprimindo os nossos filhos, e também nós não encontramos nenhuma permissão na Bíblia para a desobediência dos filhos. A Bíblia não autoriza isso. A Bíblia só diz que, em caso de uma ordem do pai ou da mãe ir contra a palavra de Deus, aí nós deveremos fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a lei de Deus na vida do lar e no governo das nações flui de um coração de infinito amor, que é o coração de Deus. Então este é o conselho que o apóstolo Paulo está trazendo aqui aos pais, em Efésios capítulo 6, no verso 4, por causa desse documento que havia lá na época dele, um documento judeu que autorizava, que dava permissão aos pais a agirem até com violência contra os filhos. Mas como eu disse, era a cultura deles, né? Era uma época totalmente diferente dessa que nós vivemos hoje. E com o decorrer do tempo que nós fomos conhecendo o Evangelho, conhecendo a palavra de Deus, nós vamos vendo que nós cristãos temos que ter um temperamento e um tratamento diferente daqueles que as pessoas que não são cristãs têm em suas casas, têm também com os seus filhos, e que como se relacionam uns com os outros. A Bíblia, ela nos traz toda a orientação e conselho, e que nós possamos estar prontos a ouvir esses conselhos e colocá-los em prática em nossa vida. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo, mas não nos esqueçamos, Paulo ele escreveu, revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.